o juiz Eduardo Apio pediu ao TRF4 proteção pelas ameaças que está sofrendo. E ele já declarou, se acontecer alguma coisa com ele, quem colocou o alvo nas costas dele, obviamente, Moro, Dallagnol, com os ataques, mas jornalistas, que nem a Malu Gaspar e esse rapaz aí, o Moura Brasil. Isso ele coloca... Porque o que acontece? Você coloca no centro, você tem aí os lavajatistas, especialmente no Paraná, que é a cidade mais armada do país, um pessoal alucinado, então fica na linha de fogo. Fica na linha de fogo. E o que está acontecendo especificamente, os movimentos que ocorreram ontem e hoje? É interessante o que está ocorrendo. Quer dizer, nós tivemos aquele movimento do promotor aqui em São Paulo, como havia uma ameaça contra o Sérgio Moro em Curitiba, ele transfere o caso do Ministério Estadual aqui para Curitiba, que é algo que não ficou muito claro aí. Todo que é para Curitiba, aí o Moro é senador, tem a polícia do Senado, a esposa é deputada, tem a polícia da Câmara, e podia colocar lá para conseguir a polícia no Paraná fazer uma blindagem dele lá. O que aconteceu? Transferiu a ação para lá. E daí você tem aquele conjunto de coincidências que são estranhas, né? São estranhas as coincidências, né? Você tem o juiz que deveria autorizar a operação, sai de cena, entra a substituta, na véspera a substituta sai de cena e entra a Gabriela Hart. Daí, o que acontece nesse período? O Moro ouve primeiro, ontem, ouviu o sujeito do Intercept lá, como é que chama lá? O Greenwald. Ouviu, e a partir do depoimento dele, ele pediu a suspeição da Gabriela Hart. Ao mesmo tempo, o procurador de Curitiba, que está no caso aí, pediu uma transferência, a volta do caso aí para São Paulo, dizendo que não houve crime, a ameaça de crime não é crime. Ou seja, já pegaram os caras lá, o processo não tem que ficar no Paraná, tem que ir para voltar para São Paulo. E a Gabriela Hart imediatamente atuou para segurar no Paraná. E, ao mesmo tempo, na declaração, no depoimento do Tacla Duran, ele traz elementos que comprometem Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Não estou dizendo que eles são culpados, mas eles são suspeitos de terem participado de um achaque contra o Tacla Duran, através do Carlos Zuccolotto, que é parceiro e tudo deles lá, e do Fábio Aguaio. O Fábio Aguaio é aquele sujeito... O Fábio Aguaio ele é um cara que queria tirar todos os mendigos das ruas de Curitiba, é dono de um bar lá e de uma associação. E foi o sujeito que, com um mês, o Moro, com um mês de ministro da Justiça, o Aguaio levou lobistas da indústria de cigarros lá para conseguir do Moro que fizesse lobby para reduzir os tributos sobre o cigarro. Uma coisa tão absurda que até o ministro da Saúde reagiu. O que dizia o Moro aí desse brilhantismo dele? Não, o cigarro brasileiro é melhor que o cigarro contrabandeado. Então, se reduzir o preço do cigarro brasileiro, eles vão fumar mais cigarro oficial e, por isso, melhora a saúde. É a cabeça desse gênio aí. Então, como os dois estavam envolvidos, o Eduardo Apio manda para o Supremo Tribunal Federal. Daí tentam mudar do TRF tudo aí, mas daí o Lewandowski ele sanciona isso. Então, o caso está no Supremo Tribunal Federal. E daí entra o quê? Até hoje foi gozado, né? Entra porque prerrogativa de foro, senador e deputado. Daí o Moro entra dizendo que não quer prerrogativa de foro, que ele não quer privilégio, que ele quer ficar em Curitiba com o TRF4 e com, digamos, aquele esquema de proteção a ele que vem desde a Lava Jato, né? Evidente isso. E pede a suspeição do Eduardo Apio. Nós levantamos aí, não sei se já saiu a matéria aí, mas nós levantamos o perfil do advogado dele. O advogado dele
é o sujeito que, quando ele foi para o Podemos lá, o cara recebeu uma nota preta lá, a título de trabalho, tudo, para prestar trabalhos pessoais para o Moro. Para o Moro. Então, você já vê o jogo pesado que vem por aí. Agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Já está decidido que vai. Não é ele que escolhe o foro, não é ele que escolhe quem. Se dependesse dele, ele ia escolher a juíza Gabriela Hart para ser julgado por ela aí, né? Então, não é ele que vai escolher isso aí. O Lewandowski vai se aposentar. O pessoal está falando muito no Cristiano Zanin para o lugar do Lewandowski. Até o Cristiano conseguiu uma unanimidade aí, conseguiu o apoio do Gilmar e o apoio do Celso de Mello, que é um sujeito discretíssimo aí, por conta do quê? Por conta da tenacidade dele aí, da coragem com que ele enfrentou a Lava Jato, com espionagem nos seus telefones, todos aqueles abusos da Lava Jato. Ele nunca perdeu a linha e rebatia cada abuso na justiça. É um trabalho, cá para nós, é um trabalho que criticado por muitos penalistas que achavam que ele estava na direção errada aí, mas é um trabalho que foi fundamental para dissecar, digamos, os abusos da Lava Jato. Então, o Zanin, se por acaso entrar no lugar do Ricardo Lewandowski, ele vai ser considerado suspeito aí, impedido, digamos, de julgar o caso Moro. Pelo que eu soube, o Dias Toffoli já pediu para assumir o lugar do Lewandowski, né? Mas, porque o risco que tinha lá, digamos, era o Lewandowski sair, o Zanin ser considerado suspeito e cair nas mãos do Luiz Fux, alguma coisa assim, né? Então, você tem aí esse cerco chegando. Agora, o que aconteceu? Foi mandado aí as provas que o Tacla Duran colocou à disposição do juiz, foi para a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investigando. Quer dizer, no próprio depoimento do Tacla Duran, já tinha uma delegada da Polícia Federal. As informações que se tem hoje é que a Polícia Federal do Paraná virou uma polícia republicana. Todos aqueles caras desprezíveis, aqueles caras que quase que arrebentaram o mercado de exportação de carne brasileiro, fazendo carnaval. Um problema aí de um fiscal corrupto lá, eles fizeram uma operação com 150 pessoas, que nem essa Érica fez em Santa Catarina, né? Pessoal exibicionista e que contava com a cumplicidade lá de juízes do Paraná para processar jornalistas. Eu fui 3 vezes lá por processos, tribunal de pequenas causas, justamente para ter que ir lá pessoalmente, gastar com passagem. Mas aproveitamos, nós fizemos lá um belo sarau da Lava Jato, lá no Sindicato dos Bancários, aí, para reagir contra isso. Então, nós estamos chegando ao fim. É interessante aí, porque o que está acontecendo com o Moro, teve esse momento do Lula de mencionar o Moro para ressuscitar o Moro, mas o que está acontecendo com ele no Senado é degradante, né? É uma pessoa sem nível nenhum. Deixa eu só ver aqui, passar uma discussão dele com Comparato. Comparato, mas dá até dó da fraqueza intelectual dele, da fraqueza argumentativa dele. Vamos ver isso aqui. Para discutir a matéria, senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu até entendo que nós temos que blindar crimes, a prática delictuosa e buscar a moralidade pública, senador Jader Barbalho. Mas nós também temos que entender que essa Comissão de Constituição e Justiça, um dos requisitos dela é analisar a constitucionalidade. Ora, a Suprema Corte do nosso país já se debruçou sobre trânsito em julgado. A premissa é clara: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quer queira, quer não queira, foi essa decisão. Decisão judicial não se discute, cumpre. Ora, nós estamos colocando aqui no texto, ressurgindo um debate, um assunto que já vai estar com vício de iniciativa pela inconstitucionalidade, porque está vedando a participação para aquelas pessoas que foram condenadas apenas em segunda instância. E eu volto a repetir aqui, no Brasil,
quem vai ser condenado em segunda instância, na minha concepção, é pobres e pretos. Olha, não tem como. Hoje, o pobre vai ser condenado em primeira instância. Aqui nós estamos colocando um empecilho para decisão condenatória em segunda instância. Isso vai contra, e eu vou pontuar aqui, o artigo 5º, inciso 58, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O artigo 11, primeiro, da Declaração Universal de Direitos Humanos, toda pessoa tem que ser julgada no tribunal isento, imparcial, assegurado contraditório e ampla defesa. Artigo 14, 2 do Pacto Internacional de São José da Costa Rica. Artigo 8º da Convenção Americana. Veja, nós temos, e agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos colocar aqui um empecilho para isso. E digo mais, quando coloca aqui todos os crimes contra a administração pública, uma pessoa que, se o policial achar que você está resistindo à prisão dele, ou desacato, e ela foi condenada por um desacato, não vai poder concorrer. E se for em segunda instância, não vai se exigir o trânsito em julgado em definitivo? Minha gente, a liberdade é um dos principais bens jurídicos que tem que ser tutelado pelo Estado brasileiro. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente? É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral? É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzir... Fantástico. Infelizmente, aliás, eu achei que tinha sido o Facebook, mas foi da Fórum. Então, Fórum, perdão aí, mas demos o devido crédito aí.